Aceita entrar aí na sua casa? Com a sua permissão, entro na sua casa, muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem apreço com ninguém, nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador dos estados, nem com o senador da República, nem com o deputado federal, nem com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente nem com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela Rádio Comunitária Altaneira FM ou pela live ao vivo transmitida pelo Facebook de Paulo Henrique Maia. Altaneira Ceará Brasil, 4 de janeiro de 2020, do ano 2020, esse é o primeiro programa do ano 2020, 12 horas e 7 minutos. Estou entrando aí na sua casa um pouco atrasado, peço até desculpas a você ouvinte por um problema técnico aqui. Sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 53ª edição do programa. É um programa, o primeiro do ano 2020, e quase não deu certo fazer esse programa de hoje por uns problemas técnicos, mas já foi resolvido. E eu resolvi falar aqui um pouco a você ouvinte sobre um tema que eu acho que eu vejo de muita importância para você pai, para você mãe, que passa por um processo de educar seus filhos. E antes de eu fazer aqui uma fala, eu quero aqui falar aqui sobre algumas pesquisas sobre o uso de celular, o uso da internet. Segundo as pesquisas, aumentam as evidências dos danos causados por uso excessivo de smartphone, de celular. O Brasil fechou o ano com 236,5 milhões de celulares em operação, 103 aparelhos para cada 100 mil habitantes. Muitos usuários nem atingiram a maioridade das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. 91% já se conectaram à internet via celular. Segundo a pesquisa TIC Kids Online, feita com mais de 5 mil famílias das 5 regiões do país e divulgada em outubro passado, o contato com os eletrônicos ocorre em idade cada vez mais precoce. Alguns carrinhos de bebê produzidos nos Estados Unidos já vêm com suporte para tablet. Se para os pais isso pode parecer interessante, para profissionais da educação e da saúde é preocupante. Pesquisas revelam que o uso prolongado de tablet e smartphone exercem efeito nocivo sobre o cérebro. Rouba a atenção, enfraquece a memória, reduz a capacidade de perceber e corrigir erros, diminui a produtividade, adverte o neurologista infantil Clay Brits, do Instituto Neurosaber em Londrina, no Paraná. O impacto, segundo o neurologista, tende a ser maior na criança, pois seu sistema nervoso está em formação. Para cada 30 minutos diários diante da telinha, os riscos de atraso na fala sobem 49%, o que pode trazer dificuldades no aprendizado e outras complicações cognitivas, constatou uma equipe da Universidade de Toronto, no Canadá, que acompanhou uma garotada com menos de 3 anos. Os primeiros anos são fundamentais para o aprendizado, esclarece a psicopedagoga Luciana Brits, também de Londrina. A criança precisa ver, ouvir, cheirar, tocar. O tablet só estimula o visual. Ela necessita de muito mais de interação humana. A cautela estende-se aos maiorzinhos, conforme uma revisão de estudos divulgada em janeiro, após avaliarem 125 mil crianças e adolescentes entre 6 e 19 anos, de diversos países. Cientistas dos King's College de Londres incluíram que celular e tablet antes de deitar pioram o sono. Eles demoram a dormir, acordam mais vezes e ficam menos descansados, informa Clay.
As consequências são sonolência diurna, queda de atenção, dor de cabeça, ansiedade e alteração de humor. E não só porque o jovem internauta, preso à telinha, posterga a hora de ir para a cama. A luz azul emitida pelos eletrônicos afeta a produção de melatonina, o hormônio que prepara o corpo para o repouso. O cérebro entende que é dia quando já é noite, explica o psiquiatra Frederico Porto, professor da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Desregula-se o relógio biológico, interferindo na síntese de hormônio. Caso da leptina ligada à saciedade, o que favorece a obesidade. Do cortisol, que devia estar em baixa, mas sobe, penalizando o sistema imunológico. E do GH, hormônio do crescimento, o que pode prejudicar o desenvolvimento. A presença do smartphone no quarto atrapalha mesmo que não seja utilizado. A expectativa de receber mensagens deixa crianças e adolescentes em estado de alerta. Os resultados dessas e outras pesquisas motivaram acionistas da Apple a divulgar em janeiro uma carta aberta solicitando que a empresa desenvolva por crianças e adolescentes e ajudar a prevenir a dependência. No mesmo mês, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, recebeu uma carta aberta assinada por 100 organizações internacionais e especialistas em saúde infantil, pedindo a extinção do Message Kids, aplicativo de mensagem para o que tem entre 4 e 11 anos de idade. Na argumentação, citaram risco de ansiedade. Justin, criador do botão like, do curtir do Facebook, eles estão recorrendo a aplicativos que premiam usuários quando eles se desgrudam do aparelho ou Instagram, ou instalam equipamentos que bloqueiam o Wi-Fi em casa em certos horários, segundo reportagem publicada em outubro pelo jornal inglês. Então, uma matéria bastante interessante sobre esses alertas, que deve ter bastante cuidado. Isso aqui já é um viés do que eu vou falar hoje, a você ouvinte. E vou falar aqui um pouco também o que é afetividade e qual a importância na vida das pessoas. O que é afetividade? Eu pergunto a você ouvinte, você sabe o que é afetividade? A palavra por si só já nos dá uma ideia de que a afetividade deriva do afeto, ou seja, a afeição e ao amor que se tem por determinadas pessoas, objetos ou situações. Esse sentimento de bem querer é muito positivo e até necessário para que o indivíduo se sinta parte de um todo, desenvolva o seu caráter, autoconfiança e encontre apoio no decorrer da vida. A ausência da afetividade pode trazer vários transtornos para uma pessoa, como por exemplo a depressão, o medo excessivo, a insegurança, a carência, a rebeldia. É por isso que existem indivíduos que se mostram tão distantes quanto o assunto são os sentimentos e emoções, porque possivelmente não tiveram a oportunidade de conhecer essas sensações da infância e então acabam usando esse distanciamento como forma de se proteger. Vale dizer que a afetividade influencia a vida como um todo e não apenas aspectos relacionados ao ambiente pessoal e aos relacionamentos. Especialistas em educação defendiam que o modo como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os outros tem uma forte influência sobre o seu processo de aprendizado e desenvolvimento. Assim, as crianças que crescem em um ambiente amoroso têm mais chance de se tornarem adultos igualmente afetivos e seguros, e que irá impactar em toda a vida. A afetividade dá cor para nossas vidas. Uma pessoa possui diversos papéis em sua vida, que inclui suas funções familiares como mãe, pai, irmão, além das ligadas à carreira, à sociedade, entre outras. Assim, Paula pode ser mãe do Tiago, médica do hospital em que trabalha, vizinha do Rodrigo,
síndica do condomínio em que mora e assim por diante. Cada um desses papéis tem a sua relevância no sentido prático, mas todos ganham um status de maior importância por causa da afetividade, que é o que dá sentido às coisas. Assim, ter um filho, ser médica, se relacionar com vizinhos e até mesmo ser síndica do condomínio ganha um significado especial. Quando há afeto, afinal, é por meio dos sentimentos que podemos criar laços com pessoas e situações que fazem parte das nossas vidas. Nesse sentido, pode olhar para o seu dia a dia do trabalho e enxergar mais que um meio de obter o seu sustento, e sim de ajudar pessoas a cuidarem de si mesmo, encontrarem a cura para doenças e se manterem isso porque ela se vê aquilo ofício com afetividade. As atitudes para uma vida com mais afetividade. A afetividade promove a confiança, o apoio mútuo, o desenvolvimento na vida do corpo e da mente. As atitudes a seguir irão te ajudar a levar a vida com mais afetividade, a fim de fortalecer o seu relacionamento com as outras pessoas, consigo mesmo e com o mundo a seu redor. Primeiro ponto, reconhecer as pessoas que são importantes para você. É um grande passo para a afetividade. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Já parou para pensar a respeito? Saiba que fazer isso é necessário para que consiga direcionar a sua afetividade de modo mais assertivo, valorizando esses seres que consideram tão especiais. Considere familiares, amigos e até mesmo aquele colega de trabalho que vive implicando contigo, mas por quem sente um grande carinho. O segundo ponto é investir em uma. A comunicação é o que liga os relacionamentos, pois é por meio dela que as pessoas podem se conhecer, se entender e criar laços para se comunicar de modo afetivo e necessário. Considerar que à sua frente ou do outro lado da tela, caso esteja se comunicando através da internet, existe um ser humano como você, que tem sentimentos e se magoa. Ao partir desse princípio, conseguirá interagir com qualquer indivíduo com mais respeito, compaixão e empatia. O terceiro ponto é elogiar mais as pessoas. O ser humano gosta de se sentir validado por outra pessoa. É claro que é importante que cada indivíduo se conheça e seja consciente das suas qualidades. Porém, não há como negar que receber um elogio é maravilhoso. Portanto, experimente elogiar mais os outros, exaltando as qualidades e atitudes que julgar dignas. Então, poderá ver o quanto suas palavras terão e motivar as pessoas a se tornarem cada vez melhores. O ponto, o caminho para a afetividade, é respeitar as diferenças. Se você for comparar a si mesmo com as pessoas que fazem parte da sua vida e que ainda irão passar por ela, é bem provável que encontre mais diferença do que semelhança. Afinal de contas, somos seres únicos, cada um com os seus valores e sua forma de ver o mundo. Desse modo, é fundamental que exista respeito para que seja possível e crescer com essas divergências, em vez de transformá-las em motivos para desentendimentos. O quinto ponto é demonstrar que sente da maneira que mais fizer sentido para você. As relações afetivas entre as pessoas precisam ser alimentadas. Então, se deseja uma vida com mais afetividade, é fundamental que faça isso e fortaleça os laços com aqueles que considera importante. Vale lembrar que não existem regras quando se trata de demonstrar afeto, pois cada indivíduo tem a sua própria maneira de expressar sentimentos. Descubra qual é a sua e vá em frente. A afetividade é a conduta que nos torna humano e nos permite criar laços que tornam a vida
mais significativa. Portanto, lembre-se sempre de zelar pelos seus vínculos afetivos. Converse, elogie, demonstre o que sente. Apoie, concorde, discorde e se relacione. Espero que tenha gostado e que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Então, algo bastante interessante que eu vejo sobre a afetividade. Porque aos poucos, lendo essas matérias, eu vou chegar aonde eu quero falar para você ouvir. 3 sinais de falta de afeto em crianças. Segundo a fonte A Mente é Maravilhosa, Tom Hobbes diz que nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. No entanto, é importante que, se detectamos sinais de falta de afeto em crianças, esses vazios sejam curados, porque nenhuma criança merece conviver com uma falta constante do alimento que a nutrem a nível emocional, o amor. No entanto, que sinais temos que observar? Como sabemos que uma criança tem falta de afeto? A seguir, vamos descobrir algumas indicações que podem nos informar a respeito dessa situação construtiva e desejada. A necessidade de afeto infantil, o desenvolvimento psicológico adequado nas crianças requer afeto, ou seja, todo o carinho que é dado a uma criança em sua infância será refletido em um amadurecimento. Dessa forma, ela terá clara a sua identidade e se sentirá segura de si mesma ao longo dos anos. Porém, não confunda afeto com efusividade excessiva ou mimo. Estamos falando de carinho, de afinidade que se tem com os filhos, na abordagem sincera e, é claro, da intenção de criar um relacionamento saudável e pleno com eles. Se a criança tiver o afeto necessário, consolidará sua personalidade. As experiências afetivas ajudarão a se integrar e encontrar referência e aprender a agir em diferentes circunstâncias. Por outro lado, devemos lembrar que, com o afeto que as crianças recebem em seu ambiente íntimo, aprenderá o que pode esperar do mundo externo. Por isso dizemos que é aprenderem a se conhecer e a se relacionar. A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes, segundo Oscar Wilde. Sinais de falta de afeto em crianças. Os sinais de falta de carinho nas crianças geralmente nos mostram que algo não funciona bem na relação com seus pais. O problema tende a ser algo mais profundo. Em geral, pode ser uma consequência do desenvolvimento dos pais sobre o que o filho realmente necessita. Isso pode provocar todos os tipos de problemas durante o desenvolvimento. Por exemplo, algumas crianças com falta de afeto desenvolvem comportamentos conflituosos ou agressivos, ou inclusive um grande sentimento de insegurança ou desconfiança. Por isso é tão importante aprendermos a detectar os seguintes sinais de falta de afeto em crianças. Falta de controle emocional. Esse é um sinal fundamental, muito comum em crianças com feridas emocionais. Elas aprendem pouco a pouco a controlar suas emoções graças ao carinho e às relações em seu círculo íntimo. Assim, uma criança a que tenha um ambiente terá sérios problemas para reconhecer não apenas as emoções, mas também as normas sociais. Desta forma, logicamente, não saberá como se comportar corretamente com os outros. Além disso, será incapaz de identificar as emoções das pessoas com as quais se relaciona, tanto negativas quanto positivas. Por essa razão, mostrará uma grande falta de empatia, o que pode causar todos os tipos de confronto e descontentamento.
Assim, esse tipo de criança é muito mais vulnerável, mesmo que não mostre. Esse problema geralmente é mais presente em meninos do que em meninas. Elas tendem a ser educados para serem fortes e reprimir suas emoções. Por isso, se suspeitamos de que nossos filhos podem estar sofrendo desses problemas, temos que nos concentrar em melhorar nossa comunicação com ele. O isolamento e conflituosidade. Outro sinal de falta de afeto em crianças é encontrar nas relações que elas estabelecem com outras pessoas. Se costumam ser dominadas por conflito ou as relações não inexistentes, fica claro que existe um problema. É muito comum que uma criança com problemas emocionais demonstre pouca habilidade social. Isso as leva ao isolamento ou diretamente a estabelecer relações conflituosas por falta de conhecimento para estabelecer outros tipos de dinâmicas. Por outro lado, as crianças com esses problemas demonstram pouco respeito pelas emoções dos outros. Isso agrava os problemas de frustração, falta de compreensão dos outros e descontentamento com o mundo. A insegurança, por último, as crianças com carência afetiva geralmente demonstram um grande sentimento de insegurança. Isso ocorre porque não tiveram um desenvolvimento ideal para criar um conceito adequado de si mesmo. Essa insegurança é um comportamento muito específico. Por exemplo, tende à autodefesa, evitam enfrentar situações difíceis, se retraem e se isolam, ou tratam de controlar ou criar conflitos. Todos somos produtos da nossa infância. Como podemos ver, a falta de afeto na infância pode trazer diversos tipos de consequência negativa. Se você detectar seus filhos ou qualquer outra criança apresenta algum desse sintoma, é essencial que tente se concentrar e se conectar com seu sentimento para fazê-lo perceber que você se preocupa com o seu bem-estar. Então, esse viés, esse tema que eu trouxe hoje para cá, para o programa, que se inicia nesse ano 2020, sobre a educação no lar, e principalmente a educação no lar, ela reflete uma educação nas escolas. É como, por exemplo, o que eu cito muito aqui, dos nossos governantes hoje, dos prefeitos, dos vereadores, federal, senador, governador e presidente. O reflexo deles é o reflexo da sociedade, de como a população volta. Da mesma forma, é a educação no lar. A mãe responsável que você cria, tem um cuidado com o filho, você educa ele, a forma que ele reflete na escola. Então é algo bastante interessante a se observar com isso. Porque o que se observa hoje em dia é que a responsabilidade estão deixando todo nas costas das escolas. A maioria estão colocando os filhos nas escolas unicamente para receber o dinheiro do Bolsa Família, que o governo deveria entrar numa intervenção urgente sobre esse caso. Ou nós vamos usar aqui a hipocrisia ou a mentira, de dizer que isso não existe. Todo mundo sabe. Você ouvinte bem sabe que tem muitas mães, muitos pais que colocam seus filhos nas escolas. Não é pensando em a criança aprender a ler e escrever e ter um futuro, e sim unicamente em receber o dinheiro do Bolsa Família. Vou agora falar aqui um pouco sobre as palavras do palestrante, psicólogo e educador Rossandro Klinger, e ele disse o seguinte sobre a educação, que a maioria dos pais hoje olha para trás e diz: os meus filhos não vão passar por isso que eu passei na vida, e esquecem de uma conta simples que foi exatamente pelo que passamos e que nos tornamos quem nos tornamos. É através da dificuldade que somos quem somos, que nos tornamos quem nos tornamos. Esse excesso de facilidade
é o que tem causado essa melindrez na sociedade. Privar os filhos das dificuldades que fogem de competência termina destruindo. Por isso que temos uma geração que orgulhosamente apresentam: eu vou ser melhor que meus pais. Infelizmente, essa geração que diz isso estão conseguindo o contrário disso. Os pais não fazem isso porque são perversos, maquiavélicos e querem destruir os filhos. Eles fazem porque acreditam fielmente que essa é a melhor escolha. Agora, a educação, você tem que ver o resultado dela. Se o resultado não está sendo frutífero, então você tem que reavaliar suas escolhas. Você tem que ensinar o filho a lidar com a adversidade da vida. O uso da internet, segundo as palavras do Rosando Klinger, segundo as pesquisas feitas quando lançaram os primeiros smartphones, aumentou o número de suicídio entre crianças e adolescentes. Aumentou também por causa do acesso às redes sociais, referente ao que eu falei na matéria no início. A ingerência dos pais aumentou o narcisismo, o orgulho infantil e aumentou uma profunda queda de autoestima nos jovens, por comparações imensas nas redes sociais. Na verdade, ouvinte, você que me ouve agora com muita atenção e também me assiste via transmissão ao vivo, ninguém precisa ser uma Barbie para ser feliz, ninguém precisa ser um príncipe para ser feliz. A maioria dos pais prefere dar um celular a uma criança e se doar na criação, no cuidado, no ensinamento. Porque a tarefa dos pais, veja que é uma tarefa aqui na Terra. Não podem ter filho. Então eu entendo que ter filho, com todo respeito, seja uma tarefa. Então você cuide bem, dê uma educação de qualidade a seu filho. Eu falo educação de qualidade, não é pagar as melhores escolas. Porque se você não der uma educação dentro de casa, você pode colocar seus filhos em escola nos Estados Unidos. Na Alemanha, que é desses países mais desenvolvidos, que o seu filho permanece o mesmo. Se ele não lhe respeita em casa, ele não vai respeitar um professor. Então, e ela já é o segundo lar da criança. Agora, o pior é que os pais estão terceirizando isso. Não é nem deixando como segundo lar, os pais estão terceirizando. Estão passando a responsabilidade para a escola, e não é bem por aí. A escola é o segundo lar das crianças, quando é o lar. O lar com os pais e com as mães, com os responsáveis que criam as crianças, forem o primeiro lar. Aí, quando as casas das famílias forem o primeiro lar, as escolas serão os segundos. Isso não quer dizer que você não possa deixar que uma criança assista um pouco no celular, na TV, jogar, mas é um pouco, não muito. Agora faço uma pergunta para você ouvir. Você pode procurar que pais que deixam seus filhos assistirem, jogar jogos educativos. Eu faço essa proposta a você ouvir, porque com comportadas exceções, um dia um pai dá um celular, uma criança, e você vê uma criança. Eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo comportadas exceções. Tem as exceções. Você hoje não vê. O que é, você vê o contrário. O que era para ver a maioria, vê a minoria fazendo. O que a maioria dos pais, a maioria não, todos, para dar uma educação, era para fazer quando entregam o telefone de uma criança, ligam uma TV para a criança assistir, um computador, era para deixar os filhos assistirem, jogar jogos educativos, como quebra-cabeça, montando seu nome com as letrinhas, que tem bastante jogos aplicativos nos celulares que mostram isso, pintando, desenhando, entre outros, assistindo vídeos, ensinando a falar inglês, em falar em espanhol, qualquer outra língua, e até português mesmo, que é uma língua bastante complexa, que muitas vezes nós nem sabemos falar direito português e queremos falar inglês. Assistir ao que ensine, que faça com que a criança aprenda algo de bom. Nós não podemos perder um minuto. Então, nós não vemos a maioria dos pais entrar nesse viés.
de dar um telefone para uma criança e colocar uma imposição, deixar que a criança jogue um jogo educativo, apresentar essa estrutura para a criança. Não, a estrutura apresentada já é outra totalmente diferente. É uma estrutura de humor que não traz, a maioria desses humor não traz aprendizado nenhum para a vida da criança. E você adulto não tem, sua mente já está formada. Então você não precisa mais ser ensinado. Mas uma criança precisa. A hora de você corrigir seu filho, de você chamar a atenção dele, de você colocar em posição do que ele vai fazer, é quando criança, que a mente está em formação. Então o que você repassar para aquela criança é o que ela vai absorver. A criança, ela é como uma esponja seca. Quando você molha ela não chupa aquela água. Da mesma forma é a criança. Quando você ensina ela aprende o que você ensina. Então o reflexo do seu filho fora de casa é o que ele vê dentro de casa. A maioria deles, 90%, eu não vou generalizar, mas 95% é. Outros 5% é o que aprende na rua. Mas a maioria, 95%, é o que aprende dentro de casa. Com os conflitos entre os casais, com as mentiras existentes entre os casais, com comportadas exceções. Então é esse tipo de reflexo. Quando chega uma pessoa, a mãe e o pai se escondem, ei menino, de rali que eu saí. O menino fica com um conflito na mente. Gente, como é que minha mãe ou meu pai disse para me dizer ali aquela pessoa que ele saiu se eles estão aqui? Então são indagações sem resposta que vão se introjetando na mente das crianças e vão levando para a vida. A criança cresce uma pessoa mentirosa, depois a mãe e o pai quer reverter esse quadro, não tem mais. Nós não podemos perder um minuto, uma oportunidade de ensinar uma criança sobre o bem. Algo que venha somar de bom, de importante na vida de uma criança. Até porque sabemos que o mal está batendo todos os dias nas portas, nas casas das famílias, para destruir as bases das famílias. Sabemos também que para fazer ou ensinar o bem é muito difícil. Prova disso é só deixar correr frouxo o videogames, tablets, computador, TV, redes sociais nas mãos de criança. É difícil, não é? É difícil praticar o bem, que é reverter esse quadro. Principalmente para aqueles que querem substituir a sua responsabilidade de pai e de mãe, de educar, por objetos tecnológicos. Muitos pais, muitas mães querem reverter esse quadro de ensinar seus filhos por um objeto tecnológico. Entrega um celular ao filho, o filho ali se vira. Quando descarrega, já bota na tomada para carregar e já voa no outro aparelho e assim passa o dia. Coisa mais simples, é só deixar os instintos animais agir. Então veja a diferença entre fazer o bem e o mal. Porque para fazer o mal precisa de estudo, precisa de uma experiência de vida. Para fazer isso, para fazer o bem, não é para fazer o mal, não, é só deixar os instintos animais agir. Como diz o ex-senador Magno Malta, grande defensor das crianças, ele deixou um bordão que para mim vai ser eterna, ficar eterno, perdão, que ele disse que ame e abrace o seu filho antes que a internet o adote. Então, o que se vê hoje é essa grande deficiência dessa falta de afetividade. Por isso que eu falei no início do programa, para poder chegar a esse ponto, é que os pais, a maioria deles não estão amando, abraçando seus filhos, dando carinho, afetividade. Net está os adotando, trazendo seus filhos como seus filhos, a internet está usando isso, e ensinando da forma que ela está à disposição. Muita coisa boa tem, mas também tem muito mal a ser aprendido na internet. Já a educação nas escolas, segundo a fala do Rossando Klinger, o que é uma educação ou qual o objetivo de educar um ser humano? Você sabe, ouvinte? É para que o ser humano seja capaz de viver de forma competente no mundo complexo.
ninguém terceiriza a educação dos filhos. As escolas, os professores estão em desespero por terem alunos que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, com o conflito, de apaziguar a situação, não, humilha mais ainda os professores. Uma boa parcela dos pais deixa a responsabilidade nas escolas e fica esperando muitas vezes nem um erro, uma mentira. Em casa, os pais já correm lá, fazem o maior barraco, usando essa expressão que nós sabemos muito bem o que significa. Em vez de darem apoio aos professores, não, ficam em apoio dos filhos, sem analisar a situação. Você tem que preparar seu filho para a realidade, não para fantasias. O mundo não vai dar a seu filho TV por assinatura, internet, celular, computador, comida pronta, roupa lavada e passada. O mundo é bem diferente. O mundo não vai fazer isso para seu filho. Prepare seu filho para o mundo como ele é, para que ele seja um homem ou uma mulher de bem em qualquer circunstância, para que ele suporte as idas e vindas da vida, para que ele suporte as dores do mundo e saia forte e vença. O desejo da família é que a escola seja um segundo lar. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for o primeiro. É primordial escola. Os pais, com exceções, perderam a mão sobre a educação dos filhos. O filho não obedece pai, não obedece mãe, e como consequência desse processo, eles não vão respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Então, eu vou jogar aqui uma indagação do tempo de seu pai, ouvinte, e você mesmo que já tem mais de 60 anos, os tempos eram outros, tempos antigos, muita coisa de lá para cá atualizou. Ficou bom porque muitas coisas tinham que se atualizar a cada dia que passa com as evoluções. É essencial que isso aconteça. Mas tem algumas coisas no lado da família que atualizou, que passou do limite. Porque naquela época as pessoas não tinham tanta oportunidade de estudar. Particular, pode-se dizer assim, e realmente aprendia. Hoje a escola está à disposição para todas as pessoas e a maioria são semi-analfabetos. Tem pessoas hoje em quarta série que não sabem escrever, não sabem ler. Eu digo escrever é você botar um A e ele dizer o que é, que letra é aquela ali. E eu não sei como é que faz uma prova que detecta esse nível e passa. Eu fico muitas vezes com essas indagações. Então, veja o que teor que chegamos. E naquela época, tinha um certo acompanhamento. Mesmo os pais não tendo o nível de conhecimento, mas tinha todo um aparato. As coisas eram mais duras naquela época, mas era o que fazia com que aquelas crianças daquela época se tornassem e se tornou grandes homens e mulheres. É as dificuldades que lhe blindam na vida. As dificuldades, elas não são ruins, não. Esses tropeços não são ruins. Tem até uma história bastante interessante, eu acho, de um reino que tinha há muitos anos atrás, há mais de, acredito que 2000 anos atrás, que tinha um castelo, e dentro daquele castelo tinha várias pessoas que moravam lá, tipo como aquela cidade de Israel e tudo, que era aquela murada grande, tinha aquelas casas, e lá o pessoal tinha aquelas feiras, não era vendendo, era trocando, trocava um saco de soja, um exemplo, do trigo naquela época, era para fazer o pão por uma ovelha, por um saco de tal coisa. Era assim, era em troca, não se vendia, a comercialização era em troca. E aí uma família para aquele reino
para participar da feira com um barril de vinho em cima de uma carroça. E ao chegar nesse reino, tinha uma enorme pedra na frente do reino, que a maioria dos cavalos quebrava as patas quando tropeçava nessa pedra, que era uma pedra muito grande. A maioria das carroças quebravam suas rodas e impossibilitava de que as pessoas chegassem até o reino, por esse tropeço nessa pedra. E um dia vinha a família na carroça participar da feira no reino, e no caminho a carroça que ia com um grande barril de vinho bateu a roda na pedra e quebrou, e o barril caiu e derramou todo o vinho, né? A terra consumiu o vinho todo. E aí uma criança em cima da carroça, e a menina era uma menina, começou a chorar e se perguntar por que Deus tinha feito aquilo, né? Que era o único algo de valor que eles tinham para trocar por alimento lá no reino, era aquele barril de vinho, que eles iam trocar por alimento para se alimentar e produzir mais vinhos, né? Para trocar de novo. E aí, quando se perguntou aquilo, começou a cavar ao redor da pedra. Começou a cavar tanto que suas mãos já estavam saindo sangue. E aí, quando de repente, um pouco abaixo da pedra, ela encontrou um saco de ouro. E descobriu que foi o rei daquele reino que tinha colocado aquele saco de ouro para quem tivesse a disposição e a coragem de se rebelar contra aquela pedra, encontrasse aquele ouro e fosse premiado. E aí a criança encontrou aquele ouro e aí puderam prosseguir para a feira. Então o que é que isso repassa? Que essas pedras em nosso caminho, uma hora que nós tanto estamos tropeçando na vida, principalmente o que segue o viés da educação familiar, nós temos que se rebelar contra essas pedras. Porque, como eu disse, os tropeços são bons em nossa vida, mas nós temos uma hora que tirar aquele tropeço para facilitar. Isso pensando bem, não é pensando mal. Então nós temos que ver que as adversidades da vida, as dificuldades, elas são boas para que possam, ela nos ensina a passar algo de bom, as dificuldades. Você, por exemplo, você tem uma meta, você ouvinte de conquistar algo. Por exemplo, você que não tem sua casa, você tem tanto um sonho em sua vida de conquistar sua casa. E você trabalha e consegue sua casa. Então é algo que você conseguiu, de um grande sonho que você tinha, passou a metade da sua vida juntando esse dinheiro, pagando essa casa e conseguiu. Então é algo que você tem valor, que você vai dar valor. Porque é o chamado, foi suado, né? Foi bastante noites dormidas, mal dormidas, para poder conseguir esse sonho. E aquilo que é fácil, as pessoas desprezam fácil, não dão valor. Então, é algo bastante que tem que se observar pelos pais, pelas mães. Para poder encerrar, eu quero aqui encerrar, porque, segundo a fala do Rossandro Klinger, a partir de hoje, que se tem uma reintegração de posse afetiva, e que você, pai, que você, mãe, faça uma intervenção dentro da sua casa. Reavalie seus modos de educar seus filhos. Será que esse seu modo de educar seus filhos segue o padrão que é o correto? O que precisa ser repensado? O que precisa ser mudado? As crianças não precisam de nada disso, de celular, de videogame, de muitos e outros brinquedos tecnológicos. O que as crianças precisam é de seu afeto. Assim como foi lido no início do programa, o seu filho necessita de seu afeto, é de você perto dele. Como eu disse, a mente daquela criança está em formação. Você, para substituir sua responsabilidade de pai e de mãe, dar um telefone aquela criança cresce uma pessoa vazia, sem amor a ninguém, sem amor nem a si mesmo, nem a ela mesma ela ama, porque ela foi ensinada daquela forma. Substituíram o amor, o carinho, o afeto de um pai e de uma mãe a ela, substituíram por um tecnológico. E aí quando aquela criança
for um homem ou uma mulher do futuro, que seus pais, aquela criança vai ignorar. Os estudos comprovam isso. Os estudos comprovam isso, que aquela criança, aliás, aquela que era uma criança que foi ensinada daquela forma a ser uma pessoa vazia, ela vai ignorar seus pais e suas mães. Ela vai ter um distanciamento dos seus pais e das suas mães. Até porque também, como eu já falei, falta diálogo nas famílias, com seus filhos. Entender que são seus filhos, mas também são como amigos que você tem que conversar. Não é deixando a sua responsabilidade de lado de pai e de mãe, não. Você tem que permanecer com sua postura, com sua posição. É isso que tem que ser bastante reavaliado. E na indagação do Rossando Klinge, ele lança a seguinte proposta: você tem duas opções, ou ser amigo dos seus filhos, ou ser enganado por seus filhos. É uma das duas que você escolhe. Ou você escolhe ser amigo dos seus filhos, ou ser enganado por eles. Você, pai, você, mãe, precisa dar ao seu filho as normas, as disciplinas, a ordem na casa, no lar, para que entendam a dominar isso. Aí eles serão capazes de fazer qualquer coisa do enfrentamento da vida. Se você não dá esse mínimo, a criança não será capaz de fazer nada. Então, se tem que se fala aqui, na fala do Rossando Klinge, no mínimo, que é as normas, as disciplinas, a ordem, para que a criança possa ser capaz de enfrentar o mundo de amanhã, para que a criança não se frustre diante das adversidades da vida, para que a criança possa ter um certo modo de pensar e um certo modo de ver a vida e de poder enfrentar a vida nas adversidades. Então, esse foi o programa de hoje, que você possa repensar melhor sobre a educação no lar, que a educação no lar, ela reflete na educação na escola, que você possa participar mais na educação dos seus filhos nas escolas, você possa acompanhar mais você hoje em dia, você se conta a dedo o acompanhamento de pais e de mãe nas escolas com os filhos. É o mínimo que vai na escola, um pai e uma mãe, o responsável, acompanhar o filho, assistir uma aula lá na sala do filho, perguntar aos professores como é que está o comportamento, acompanhar as notas do filho, as atividades, as provas, o estudo. Não precisa você, pai e mãe, ser um catedrático, ter um anel no dedo, um diploma na parede para saber ensinar seu filho, não. Ensina o que você aprendeu, a ser afetivo, a ser honesto. Isso é bastante importante, a ter moral, a ter ética, a ter dignidade. Não tem estudo maior do que isso. Porque, como diz o ex-senador Magno Malta, eu sempre repito essa frase aqui e não me canso de falar nela, porque ela hoje, para mim, ela resume a educação. Quando o ex-senador Magno Malta ele fala: casa de pai, escola de filho. Educação, quem der é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. O professor, a professora, ele não tem a obrigação de educar seu filho, não. O professor, a obrigação dele é abrir janela para o conhecimento. Educação, quem der é você. Ensinar o que é certo e o que é errado. Não trocar mais, meu filho, isso aqui é errado, isso aqui não é seu. Você enrolar 5 centavos numa pessoa, apenas 5 centavos, não é seu. É 5 centavos aqui, para você que está pegando, pode não ser nada, mas para aquela pessoa é, porque foi batalhado. Então, esse que é a educação real que se tem que se ter no lar. Porque hoje, nós vemos no mundo individualista, cada um para seu lado, a maioria não ama seu próximo, por causa desses ensinamentos. E só há uma intervenção a ser feita através da educação no lar, em seguida através da educação na escola, porque a escola está fazendo a sua parte. Mesmo a educação de hoje em dia ter toda aquela mudança na sua cartilha, no modo de ensinar,
no modo de pensar, mas alguns princípios escolares, alguns professores e professoras que têm o coração, que eu posso dizer, de Deus, que sabem aquela responsabilidade que tem e ensinam além de sua responsabilidade. Mas a escola só fará a sua segunda parte da forma correta se a primeira escola for lá, for a sua casa. Então agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa. Fique na paz e até o próximo programa.